E hoje no nosso quadro Contando Histórias, temos o imenso prazer de contar a história da senhora Célia Maria dos Santos. Ela que veio de Maceió até Ribeirão Preto, com toda a garra, com toda a energia, com toda a força da mulher brasileira e conseguiu abrir o seu empreendimento, Tapiocaria da Célia, que fica na feira do Parque Ribeirão Preto. Uma história de amor pelos filhos, uma história de amor pelo trabalho e, acima de tudo, uma pessoa mega especial. Contando Histórias, programa Tempo ao Tempo. Programa Tempo ao Tempo hoje, num dia muito especial, em nosso quadro Contando Histórias. A gente vai ter o imenso prazer de contar a história dessa pessoa especial que está aqui do meu lado, Dona Célia. Ela que é proprietária da Tapiocaria da Célia, que eles fazem esse trabalho de coração, de sabor. Hoje, aqui na feira do Parque Ribeirão Preto, um lugar também que é frequentado por toda uma população e ela se destaca. Mas hoje a gente não veio para falar somente da comida que ela proporciona para as pessoas, mas da pessoa especial que está aqui do meu lado. Dona Célia, primeiro, muito obrigado por nos receber. Contar a história da senhora vai ser um imenso prazer, porque a gente sabe que as pessoas veem as coisas prontas e elas não sabem o tanto que deu trabalho para se chegar até aqui, envolvendo filhos, envolvendo família. Dona Célia, conta um pouquinho da sua história, onde a senhora nasceu e como chegou até Ribeirão Preto. Tá bom. A minha história é: eu nasci em Maceió, sou filha natural de Maceió, e o bairro é Santa Luzia do Norte. E eu morava num bairro que tem chamado Quilombo. Lá a gente somos conhecida como quilombola. A minha história começou eu com a minha mãe. A minha mãe era boleira, começou a história dela aí. Eu com 12, 13 anos de idade comecei a andar para a feira com a minha mãe. E nisso eu fui seguindo a tradição. Aí a minha mãe, como começou a trabalhar no bolo, aí eu sempre ia para a feira com ela. Aí segui em frente quando eu me casei. Aí me casei, continuei a tradição, fazer bolo. Eu era boleira, eu era marisqueira. E a minha vida foi assim, trabalhar em bolo, fruto do mar, que eu trabalhava. E seguindo os passos da E mãe. seguindo a tradição da minha mãe, né? Aí me casei, tive meus filhos. Aí meus filhos cresceram e foi seguindo a tradição da mãe. Como eu era boleira, a gente sempre trabalhei para criar meus filhos na luta. Essa luta foi a minha, trabalhar em bolo. E tapioca, tem outro que é chamado beiju. A gente trabalhava na feira, a gente fazia o pé de moleque em casa, que era a tradição da gente, era fazer o bolo, pé de moleque. E lá a gente ia para a feira, saía 3 horas da manhã de casa. E eu ia para a feira 3 horas da manhã, chegava 3 horas da tarde em casa. Como que veio parar em Ribeirão Preto? Aí a situação minha foi trabalhar. E aí eu não aguentei mais trabalhar. Fiquei doente, minha situação de saúde não foi, da luta dos trabalhos, meus ossos foram enfraquecendo. Aí nisso eu parei de trabalhar, aí ficou os meus filhos. O Adriano, como é o mais velho, casou, ficou um tempo trabalhando comigo, aí veio para São Paulo com a esposa. De lá, a luta de São Paulo é muita correria. Aí eu não ficava bem lá em Santa Luzia,
Meu filho, segundo filho, veio morar em Ribeirão. Aí me chamou para vir visitar Ribeirão. Aí eu vim conhecer Ribeirão. Só quando eu cheguei aqui, visitar Ribeirão, eu me senti a minha saúde muito bem, de saúde aqui. Aí ele falou, mãe, a senhora quer vir morar em Ribeirão? Aí eu disse, eu era casada, fui conversar com meu esposo. Aí meu esposo falou, se você vê que lá está melhor para você, a sua saúde, vá. Depois eu vou. Aí eu fui com as minhas 2 filhas, ainda era de menor. 4 filhos que eu tenho. O Adriano, Luciano, a Luciana e Maria de Fátima, que é a minha caçula. Aí ele falou, mãe, a senhora quer vir morar aqui? Eu disse, vou, meu filho, porque lá a minha saúde está frágil e eu não tenho condição mais de viver trabalhando e eu não aguento mais trabalhar. Aí ele veio, me apoiou aqui, aí eu vim para aqui. O Adriano morava em São Paulo, sempre ele vinha me visitar. Aí eu falei assim, meu filho, você gostou daqui? Ele, sim, mãe. Você não quer vir morar aqui? Aí ele, vou pensar, mãe, vou pensar. Ó, essas histórias eu já conheço, para você que está nos assistindo. Essa é aquela velha história da mãe que abre a asa, traz o filho de volta para baixo da asa dela, né? E com o trabalho, com o esforço e, acima de tudo, o amor. Porque você que vai ter o prazer amanhã ou depois de vir até aqui, experimentar a tapioca da Célia, você vai ver que os ingredientes são bons? São bons. São de boa qualidade? São de boa qualidade. Mas o melhor e maior ingrediente ainda é o amor. É o amor que você coloca quando você está fazendo um prato, quando você está recebendo pessoas, quando você está recebendo família. E o mais importante, tudo isso organizado por essa pessoa aqui, que veio de longe, trabalhou muito, se sacrificou muito, porque numa matéria não vai aparecer as cicatrizes, porque existem cicatrizes, né? E graças a Deus, ela tirou muito dessas cicatrizes para doar o amor para o filho dela, para a nora dela, que estão aqui do lado, agora com mão de ferro tocando o negócio. Dona Célia, é assim, pessoas como a senhora, a gente só pode ter muita admiração, porque olhar para a senhora, esse sorrisão, a gente imagina tudo que a senhora não passou, tudo que a senhora não driblou para chegar até aqui. E olha aqui para o lado, ó. Olha aqui, ó. Isso não tem preço. Tem não. Eu tenho muito orgulho da família que eu criei. Tenho muito orgulho. Sou grata a Deus por ter me colocado aqui nesse lugar. Meu filho veio de São Paulo, eu falei, meu filho, você vir morar aqui, eu não tenho mais condição de trabalhar, mas eu sigo em frente com você. Vamos abrir uma tapioca? Aí ele, mãe, eu disse, vai em frente. Ó, a gente primeiro tem que confiar em Deus, porque nosso tudo é Deus. A gente colocando Deus na frente, a gente tem tudo. Não deve ter medo, meu filho. Siga em frente. Aí a gente começou aqui nessa feira, quando ele veio se mudar para cá. Eu falei com o chefe daqui da feira, falei com ele, a gente começou com uma barraca de madeira. Posso fazer uma pergunta para a senhora? Vou fazer uma pergunta para a senhora. Aliás, são duas. A senhora imaginava, nos seus melhores sonhos, que a senhora ia ter todo esse sucesso com a sua tapioca? Assim, eu não imaginaria que ia tão longe assim. Mas quando a gente confia naquele lá de cima, a gente tem tudo. Eu concordo 100% com a senhora. Só uma coisa que eu não estou concordando muito. Tem uma coisa que eu quero discordar. Eu estou achando que a senhora me enganou. Eu vou falar por quê. A senhora está falando que colocou eles
para trabalhar. Eu acho que a senhora colocou eles para trabalhar só para ir pro forrozinho. Conta a verdade para mim. Ah, foi não. Porra, não. Eu estava sempre de dentro com meus filhos. Nunca deixei meus filhos só. Aí é o meu ponto seguro, meus filhos, abaixo de Deus. Porque ele, com medo, eu disse, meu filho, não tenha medo. Comprei uma barraca de madeira, vamos começar na feira. E eu comecei com ele aqui, viu? Aí a gente foi seguindo. Começou com o fogão de 2 bocas, uma barraca de madeira, de lona. Aí foi crescendo, depois ele comprou um trailer azul. E agora, em nome de Jesus, graças a Deus, foi crescendo mais, ele comprou esse agora. Mas eu tenho muito o que agradecer. A coragem que meu filho tem, a esposa dele, que eu falei, meu filho, eu não vou te seguir, que eu não tenho mais condição. Agora eu quero que você siga o que eu fiz toda a minha vida, porque a tapioca tem futuro. Bom, para você que está nos assistindo, eu concordo com a dona Célia, porque o Adriano, quem conhece aqui o filho dela, é um batalhador. Ele, junto com a esposa, com a família, ele provém isso, que é tão especial. Mas eu não posso deixar de falar que a pessoa está aqui. A mão de ferro verdadeira, que é aquela que não aparece, está aqui, muito lutou na vida, está aqui. Dona Célia, para a gente terminar essa matéria especial com a senhora, eu queria fazer uma pergunta. Se a senhora tivesse que se definir em 1 minuto, quem é a Célia? A Célia hoje é uma mulher que levantou a cabeça, nunca abaixou a cabeça, seguiu em frente. E eu só tenho que agradecer a Deus pela força que Ele me deu, de eu chegar até aqui onde eu cheguei, porque eu fui uma mulher muito sofrida na minha vida. Olha, para você ter ideia, eu tive um AVC e fui para o UTI e eu não pensei de eu sair daquele UTI, mas Deus é maravilhoso que me trouxe até aqui, de cabeça erguida estou hoje, e falar para o Senhor que eu não me arrependo do que eu fiz até hoje. Eu só tenho que ser grata ao Senhor. A senhora sabe, a senhora falou que a senhora teve um AVC, foi isso? Mas a senhora sabe o que é AVC para uma pessoa como a senhora? Ou não? Eu vou explicar o que é o AVC para a senhora. Eu não tive nenhuma sequela. Exatamente aí que eu ia chegar. Sabe o que é o AVC para a senhora? Eu vou explicar para vocês o que é AVC para pessoas especiais. AVC para a senhora é o altar valorizado para quando chegar no céu. Esse é o AVC. Por isso que a senhora está aqui, com esse sorriso, contando a sua história para a sua família. Não tenho vergonha de onde eu vim e cheguei aqui. Não tenho vergonha. Eu tenho orgulho da minha pessoa que eu sou. Nunca baixei minha cabeça para nada na minha vida. Sempre eu segui a minha tradição em tudo. Nunca baixei minha cabeça para nada. Quando eu caí, o Senhor me levantava e estou aqui, firme e forte. 60 Amém. 60 anos, estou aqui. Em nome do Senhor Jesus, estou aqui, firme e forte. Bom, para você que está nos assistindo, ó, se alguém vê a dona Célia em algum forró, conta pra gente, porque a gente vai querer ir lá ver a dona Célia dançando forró. Mas por enquanto ela ainda não falou, dona Célia, que Deus lhe abençoe, que a sua caminhada continue assim. E o programa Tempo ao Tempo, o nosso quadro Contando Histórias, está aqui hoje com o maior prazer, com a maior felicidade, contando um pouquinho da sua história, para que as pessoas conheçam a verdadeira força de uma grande mulher. Amém. Eu tenho que agradecer muito a vocês por essa oportunidade e falar que hoje
foi um dia mais feliz da minha vida. De eu estar contando a minha história. Não tenho vergonha de contar a minha história. Sou muito feliz por falar da minha história que eu passei na vida. E não tenho vergonha de nada. Eu sou uma mulher que eu sempre valorizei quem eu sou, a pessoa que eu sou. Amém. Bom, se deixasse nós dois, parece aqueles amigos de 50 anos. Programa Tempo ao Tempo, contando histórias. Dona Célia, Tapiocaria da Célia, Ribeirão Preto, Feira do Parque Ribeirão. Simplesmente fantástico.